Jeremias 20. E se você tiver uma outra versão, se tem uma Bíblia no seu celular, pode abrir. Vamos lá, todo mundo. Você precisa ver com seus olhos. É importante a gente encher os nossos olhos com a palavra. Alguém tem uma palavra, uma tradução diferente do que iludiste-me? Persuadiste-me. Que mais? Pode falar. A gente joga ping-pong. Eu ping e vocês pong. Tá bom? Quem mais tem uma versão diferente? Então grita aí. Persuadiste-me, iludiste-me. Alguém tem uma versão que diz o seguinte: enganaste-me, seduziste-me. Obrigado. Enganaste-me. Não? O senhor tem? Uhum. Então, existem muitas traduções para essa palavra. E eu quero te ensinar o que significa na linguagem original. Para quem não sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. E o problema dos coitados tradutores, e eu entendo isso, aprendendo português, sendo americano, aprendendo português, é que nem sempre existe uma tradução perfeita para cada palavra. Por exemplo, quando vocês falam saudade, não existe uma tradução de saudade em inglês. A gente fala assim: eu sinto falta de você. Isso é a mais aproximada. Porque existem por volta de 12 mil palavras. 12 mil palavras em hebraico. Só que em português existem quase 80 mil. Sangue de Jesus tem poder. Quem consegue aprender essa língua? Ninguém. Vocês inventam uma nova palavra para tudo. Por exemplo, em inglês é muito descritivo. Água cai, a gente fala waterfall. Cachoeira é água cai, porque a água está caindo, faz sentido. Descritivo. Vocês precisam inventar uma nova palavra. Você chama de cachoeira, gente, chama assim, água cai, muito mais fácil. Todo mundo entende. Mas vamos lá. A palavra no hebraico é a palavra patar. Patar significa o seguinte: ser espacioso, estar aberto, estar alargado, no sentido de seduzir sexualmente. Vixe! É como se fosse Jeremias está dizendo que Deus era uma prostituta. Eu sei que eu entrei falando coisa que está meio chocante. Mas, cara, esse texto mudou a minha vida. E eu quero te explicar por quê. Toda a minha vida, Jeremias capítulo 20, versículo 9, era um dos meus versículos que eu sempre orava. Deus, que a sua palavra seja no meu coração como fogo ardente dentro dos meus ossos. Eu quero viver uma vida em chamas. Eu quero que a sua palavra, a sua presença, a sua pessoa queima em mim como fogo dentro dos meus ossos. Eu sempre orava isso, eu sempre buscava isso. Aí houve um período na minha vida, eu tinha mais ou menos uns 20, 21, 22 anos por aí. Eu fiz um estudo, versículo por versículo, através do livro de Jeremias inteiro. Me levou quase 2 anos para terminar esse estudo. E eu entrei na linguagem original para entender realmente o sentido de cada versículo, o sentido de cada texto. Aí o que acontece? Eu estava chegando no capítulo 20, eu estava super animado, porque, cara, agora eu vou entender a chave de ter o fogo em meus ossos. A chave de ter o fogo ardendo dentro do meu ser. Aí eu cheguei em versículo 7 e o meu mundo desabou. Por quê? Porque eu entendi que o segredo do versículo 9 se encontra em versículo 7.
Qual é o segredo de estar queimando com fogo ardente dentro do seu ser? É ser seduzido pela beleza de Deus. Porque é como se fosse assim, Jeremias disse: seduziste-me, ó Senhor, e eu fiquei seduzido. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste sobre mim. É como se fosse, Jeremias está descrevendo: eu estava andando no meu caminho e de repente Deus estava ali do lado e fala assim: Aí eu olhei e eu vi um ser belo, algo que me capturava. A palavra em inglês é entice. Entice é tipo jogar um laço e tentar chamar. Aí Deus jogou um laço e Jeremias falou assim: opa, eu quero. Aí ele foi atrás. Só que quando ele foi atrás e ele entrou no quarto, Deus se revelou por inteiro. E quando Deus se revelou por inteiro, o mundo do Jeremias foi completamente desfeito. Vocês estão comigo? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Deus, eu oro que nessa noite a tua beleza nos surpreende, a tua pessoa nos captura. Me deixe ser prisioneiro da tua bondade, prisioneiro da tua beleza, prisioneiro do teu amor. Deus, eu oro para cada pessoa nessa sala, nessa noite. Eu oro do mais jovem para o mais idoso, Deus. Cada menino, cada menina, cada homem, cada mulher representada aqui. Deus, que a tua beleza nos faça prisioneiro da tua glória, prisioneiro da tua pessoa. Eu quero ter fome e sede de ti, um anseio, um gemido vindo do meu interior todos os dias. Todos os dias de te ver, de te conhecer e prosseguir a te conhecer. Tu és a pérola de grande preço, Jesus. Tu és o tesouro encontrado no campo. E eu quero te tratar assim. Eu quero te aprimorar acima de todas as coisas. Eu quero te valorizar.
acima dos meus bons momentos, acima dos meus desejos, acima dos meus prazeres. Tu és a pérola de grande preço. Tu és o tesouro, Jesus. A tua pessoa, a tua presença. Eu oro que nessa noite, Deus, o Senhor apreende os nossos corações, como o Senhor apreendeu o coração de Jeremias. Seduziste-me, ó Senhor, e seduzido eu fiquei. Prevalecestes contra mim, pois fostes mais forte do que eu. E ali, naquele lugar de intimidade, de encontro, de revelação, de te conhecer e prosseguir a te conhecer, é ali que o fogo é depositado em nós, que aquela chama inapagável começa a queimar. E Deus, eu oro isso nessa noite, sobre essa sala, sobre essa igreja, uma chama inapagável, um fogo que não cessa de queimar, um desejo inalcançável, um desejo que nunca vai ser saciado, pela tua presença, pela tua pessoa. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não, não, não. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Jesus, meu amado, yeah. Eu te desejo, te desejo. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Acende uma chama em nossos corações, um desejo nunca saciável. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez
Jesus, eu oro por uma geração. Levanta, Deus, uma geração que não fala da sua paixão, tanto que eles expressam a sua paixão por ti. Eu não quero simplesmente falar que eu te amo. Eu quero exalar que eu te amo. Eu quero viver que eu te amo. Thank you, Jesus. Depois que Jeremias tem um encontro com a beleza, com a majestade, com a pessoa de Deus, ele diz: mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e eu não posso conter. Não é difícil falar de Jesus quando tudo que está dentro do seu ser está exalando a paixão que você tem por Ele. Não é difícil pregar o Evangelho quando tudo que está dentro de você está exalando a paixão que você tem por Ele. É isso que nós precisamos. Eu lembro quando eu me apaixonei pela minha mulher. Eu tenho uma história meio diferente. Eu converti com 13 anos. Corri atrás de Jesus desde então, com todas as minhas forças. E eu nunca tinha tido nem sequer uma namorada na minha vida. Tinha 25 anos de idade, nunca nem sequer tinha beijado ninguém. Nunca tinha tido namorada. E um dia eu conheci a Débora, lá em Califórnia. No dia que eu conheci a Débora, eu liguei para meu melhor amigo, falei assim: cara, aconteceu. Ele falou: cara, o que aconteceu? Eu falei assim: conheci ela. Você conheceu quem? Conheci a mulher que eu vou casar. Aí ele, kkkk, tá? Não, cara, eu tô falando sério. Mano, as coisas que eu fazia de estar perto dela era louco. A maneira que eu tirava tudo da minha agenda na hora que ela ligava. Eu poderia ter uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, eu desmarcava. Por quê? Porque eu era apaixonado. Será que nós estamos apaixonados por Jesus? Ou será que é só verbagem cristã? Eu não vim aqui para ficar chicotando a galera. Mas, cara, eu vim aqui porque eu tenho um desejo. Eu tenho uma palavra. Queimando no meu ser. Mais ou menos uns, acho que 7, 8 semanas atrás, eu estava na minha igreja lá em Brasília, no culto, e eu ouvi o Espírito dizer: eu quero dizer para a minha igreja que tem muita gente que vem nos cultos por interesse e curiosidade. Nós temos um interesse. Nós temos uma curiosidade.
Hoje, quando a gente fala de interesse, às vezes tem um sentido ruim, tipo, cara, você está lá com maus intenções. Mas interesse nem sempre é com maus intenções. Você tem uma curiosidade. A gente vem na igreja por uma curiosidade. A gente quer saber o que Deus está fazendo. A gente quer ver quem é esse Deus. Mas Deus quer nos tirar de uma curiosidade e nos levar para um compromisso. E de um compromisso Ele vai nos conduzir para uma paixão. E de uma paixão Ele vai nos levar para um anseio. E de um anseio Ele vai nos levar para um gemido. Eu lembro, eu persegui a minha esposa, não de um sentido stalker, mas é porque ela era meio resistente ao chamado de Deus sobre a vida dela, sabe? De uma forma engraçada de dizer. No simples, eu chamei ela para sair 9 vezes e ela disse não 9 vezes. Tem que ser persistente, homem. Aí, na 9ª vez, ela disse não. Eu fui para casa, estava meio triste. Aí eu fui trabalhar naquela noite, voltei para casa, era quase 11 horas da noite. Aí quando eu saí do trabalho, eu vi que eu tinha uma mensagem. Naquela época, né, não tinha smartphone, então a gente tinha só as mensagens de SMS. E eu ouvi a mensagem de áudio que ele tinha me mandado, dizendo: eu não sei o que me sobreveio, mas eu tenho um desejo de estar com você nesse momento. Cara, desculpa, gente, estou recuperando de um bronquite. Eu recebi aquela mensagem. Eu lembro. Eu passei um perfume porque eu tinha saído do trabalho. Troquei a roupa e eu literalmente, eu peguei a minha jaqueta e eu fui correndo para baixo. Eu morava no 2º andar. E eu fui correndo para baixo. E o meu parceiro de quarto que morava comigo, quando a gente morava nesse apartamento, ele gritou: onde você está indo? Aí eu só virei para ele e falei assim: estou indo em direção ao meu amor. Aí eu fechei a porta e fui embora. E o resto é a história. Em setembro nós celebramos 14 anos de casado. A sua vida é diferente quando tudo que você exala é a paixão por alguém. A gente precisa nos apaixonar por Jesus. Precisa sair de um lugar de curiosidade e interesse. E de ir em direção de um lugar de sermos apaixonados, um anseio, um gemido que não se cala dentro de nós. Eu amo Davi. Davi, claro, a gente tem tantas pregações, tantas palavras sobre Davi, um homem atrás do coração de Deus. Mas por que Davi era um homem atrás do coração de Deus? O que diferencia a vida do Davi com a vida dos outros? Cara, eu acho que uma das chaves principais na vida do Davi se encontra em Salmos 17. Se você pode abrir a sua Bíblia rapidamente. Vai
Vai lá em Salmos 17. Salmos 17:15 diz o seguinte: mas enquanto a mim, eu planejo contemplar a tua face. Contemplarei a tua face e eu serei somente satisfeito por inteiro, na plenitude, quando eu te vejo como tu és. Mas olha a forma que Davi diz: eu planejo contemplar a tua face. Como se fosse Davi está dizendo: todos os dias eu tenho marcado na minha agenda contemplar a face. Isso é que separava Davi dos outros. Porque, cara, eu vou te falar, não houve uma geração que tem mais oportunidade de ser distraído. Minha filha de 5 anos, estava conversando com ela esses dias, que, cara, era aquela conversa que nós da geração milenial achou que nunca teríamos que ter essas conversas com as nossas crianças, mas a gente tem que ter. Eu estava conversando com ela sobre uma época que não existia celular, que não existia Netflix, que não existia YouTube. Aí ela: mas papai, aonde você aprendia a fazer as coisas? O que você fazia? Falei assim: eu tinha uma montanha atrás da minha casa. Eu subia a montanha, brincava com os ursos. Os ursinhos são carinhosos. Você sabe quem é o quem é o matador? É tudo que é do Brasil: jacaré, sucuri. Deus me livre. Mas ela tem uma perspectiva, uma existência diferente pela tecnologia que está na palma da mão dela o tempo todo. Ela pode viver a vida inteira, todos os dias e todos os momentos, distraído. Você está entendendo? Essa geração tem tanta oportunidade de ser distraída. Então a gente precisa nos comprometer a dizer como Davi: planejo contemplar a tua face. Eu te coloco como prioridade dos meus dias. Te coloco como prioridade dos meus momentos. Te coloco como prioridade dos meus desejos. Como é que a gente faz isso? Tem várias maneiras práticas. Mas você precisa... A minha mãe espiritual me disse o seguinte, eu vou repassar isso para vocês e depois eu vou entrar na palavra. A minha mãe espiritual me disse 2 coisas. Ela me disse, a primeira coisa: aonde você gasta mais tempo sozinho, faça aquele lugar o seu lugar secreto com Deus. E eu aprendi a fazer isso. Qual é o lugar hoje em dia e durante a minha vida, especialmente a minha vida adulta, onde eu gastava mais tempo sozinho? É dentro do carro. Especialmente morando em Brasília, tem muita distância entre um lugar para o outro. Da minha casa para a nossa escola ministerial,
mais ou menos 25 minutos, ida e volta. Aí minha casa para a igreja, 18 minutos. Então, quando você soma durante a semana, quanto tempo que eu gasto dentro do meu carro sozinho? 7, 8, 9 horas por semana. Tá entendendo? Indo para buscar a dele na escola, fazendo tudo que a gente faz dentro do carro. E eu aprendi a gerar uma atitude, uma postura, um hábito. Eu entro no meu carro, eu começo a falar em línguas. É como se fosse tipo uma resposta robótica, resposta robótica. Isso, português é difícil. Espontânea, sabe? Porque eu tenho feito isso tanto tempo na minha vida, que eu gerei o hábito. Se eu entrar no carro e eu não começar a falar em línguas, se eu não começar a orar, eu me sinto como se fosse, gente, tem algo estranho, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu gerei essa postura, gerei esse hábito. E você sabe o que acontece quando você gera esse lugar secreto na sua vida? Você gasta 10 horas por semana orando, você nem percebe. Houve um período na minha vida que eu literalmente dirigia pelo meu trabalho. E eu falei para o Senhor, a minha meta é 35 horas por semana de orar em línguas. Houve semanas que eu orava menos, mas houve semanas que eu orava até mais. E o que acontece? Quando você está orando assim, orando assim, orando assim, Deus começa a falar. É simples assim. Deus começa a falar. Eu tenho documentado nos meus arquivos, se não me engano é 110, mais ou menos 110 palavras e revelações específicas que Deus falou comigo durante aquele período de 9 meses. Foram coisas que estabeleceu o restante da minha vida. Sabe, o meu ministério foram pilares fundamentais no meu futuro. Não foram simplesmente Deus falando assim, meu filho, eu te amo. Não eram coisas assim, era tipo, meu filho, você quer saber por que o Satanás te odeia tanto? Sure. Me conta. Ele te odeia porque você é o que ele queria ser. Qual foi o pecado de Satanás? Eu vou ser como Deus. Como é que Deus te fez? Na imagem e semelhança. E além disso, qual era o trabalho, qual era o serviço que Lúcifer oferecia a Deus? Era a adoração. Deus nos faça na imagem e semelhança, e Ele pega o trabalho que era de Lúcifer e Ele transfere a gente. Então, além de ser o que Ele queria ser, a gente hoje em dia tem o trabalho que Ele tinha. Então Satanás, ele não te odeia, ele te inveja. Oh. Aí, eu recebo um download do céu assim. Cara, foi sensacional. 6 semanas depois, dirigindo meu carro, orando em línguas. Eu estava escutando um podcast de uma pregação. De repente o Chris Vallotton, não sei se você já ouviu falar dele, mas ele é um profeta nos Estados Unidos, um cara sensacional, um dos meus mentores. Aí ele estava pregando na igreja falando assim, essa semana estava dirigindo meu carro e de repente o Senhor diz, Chris, você quer saber por que Satanás te odeia? Aí eu,
Agora eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que Deus falou com um grande profeta. Aí ele fala assim: Chris, Satanás te odeia porque você é o que ele queria ser, feito na imagem e na semelhança. Aí eu comecei a gritar no meu carro: eu sabia primeiro! Eu encontrei com Chris Velton alguns anos atrás. A gente encontra com ele quase todo ano. Mas eu encontrei com ele alguns anos atrás. Eu contei essa história para ele. Ele achou engraçado demais. Falei assim: cara, você escuta muita coisa de Deus, mas essa você demorou. Eu ouvi primeiro. Mas eu lembro um dia, estava aqui morando em Anápolis. Estava indo para Super V, não sei se nem é mais Super V lá no Ana Shopping, é Super V ainda, o supermercado? Não? Naquela época era Super V. Aí, entrei no supermercado, estava andando ali, a minha mulher tinha me enviado ao supermercado com um objetivo. Vai pegar molho de tomate para a gente fazer macarrão em casa. Então, gente, eu sou homem, mas além de ser homem, eu sou americano. Americano, ele não se distrai. Quando ele é enviado a fazer uma coisa, ele tem um objetivo. Então, eu entrei no supermercado com os meus olhos ao chão, porque eu não quero nem encontrar uma pessoa ao meu lado. Eu entrei no supermercado, de repente, passei do lado de um casal, e eu senti como se fosse meu ombro esquerdo foi baleado. Puf! Nossa, eu senti um dor agudo. Aí eu percebi, cara, eu estava passando do lado de um casal. Nossa, eu acho que é uma palavra de conhecimento. Acho que é o Espírito Santo falando comigo. Mas eu tenho esse objetivo de pegar molho de tomate. Mas Deus, tudo bem. Aí eu virei para o casal: ei, isso pode soar diferente para você, mas um de vocês tem problema no seu ombro esquerdo? Aí a mulher, um casal jovem, 20 e poucos anos de idade, a mulher começa a brigar com o homem. Você estava falando comigo hoje de manhã que você queria ir no hospital por causa desse ombro. Blá, 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 blá. Eu falei: calma, não é culpa dele não. Aí eu falei assim: às vezes o Espírito Santo fala comigo dessa forma. Eu sinto coisas no meu corpo. Aí eu quero te perguntar: posso orar para você? Pode. Orei para ele, botei a minha mão 30 segundos no supermercado. Deus, eu oro em nome de Jesus para que esse dor cesse de existir, para que o seu poder se manifesta e que o seu amor encontre esse rapaz hoje em nome de Jesus. 15 segundos de oração. Perguntei ao rapaz: e aí, o que aconteceu? Aí ele falou assim: cara, toda a dor sumiu. Legal. Aí ele olhou para mim, a mulher olhou para mim: quem é você? Assim, cara, eu sou um cristão, eu sigo Jesus. Aí eu passei o meu contato, convidei eles para a igreja. E eu fui embora, comprei o molho de tomate e fui embora. 7 anos depois. Eu não estou falando de 7 dias, eu estou falando 7 anos depois. Eu recebo uma ligação de um número desconhecido. Oi. Você lembra de mim? Não. Você lembra que uma vez você orou para um rapaz no supermercado? Sim, cara, eu te lembro. Cara, estou passando um sufoco, um momento muito difícil no meu casamento. E naquele dia você orou para mim e algo mudou na minha vida. E eu lembrei de você durante esse momento. E eu queria saber se você tiver uma palavra para me edificar e uma maneira de me ajudar. 7 anos depois. Mas de onde veio esse testemunho?
ouvi. Mas o meu ouvir veio de anos e anos te buscando. Cara, a gente fala assim, Deus me usa. É a mesma coisa. Deus me leva, vamos dizer, me leva para ser usado na África. Tudo bem. Qual é a língua que você vai falar lá? Você está aprendendo hoje? Cara, a gente ora, mas a gente não nos posiciona. A gente fala, Deus, eu estou apaixonado, mas a gente não agenda. A gente não marca um horário de sentar e contemplar. Davi também disse em Salmos 27:4, só uma coisa eu desejo, só uma coisa eu procuro, de olhar sobre a tua face, habitar em tua casa e meditar sobre a tua beleza todos os dias da minha vida. O negócio é isso, gente. Eu vim com uma palavra completamente diferente preparada. Mas eu sinto Deus dizendo isso para vocês nessa noite. Porque isso é o início e o fim de tudo. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a essência da nossa fé. É de conhecer Ele e prosseguir a conhecer Ele. De ter o seu cheiro sobre nós. Você sabe que na igreja primitiva não eram os cristãos que se chamavam como cristãos. Era o mundo que chamava eles como cristãos. Porque cristão significava pequeno Cristo. Jesus falou para eles, ser-me-eis os meus testemunhos. A palavra testemunho no grego é a palavra martusso. É de onde nós tiramos a nossa palavra mártir. Só que naquela época, mártir não significava aquele que entrega a sua vida pela fé, aquele que morre pela sua fé. Hoje em dia, mártir significa aquele que entrega a sua vida à morte pela fé, por causa dos cristãos que morreram pela sua fé. Porque Jesus chamou eles de martusso, e eles morreram pela sua fé. Então hoje essa palavra tem um outro significado que não era no original. Vocês estão entendendo? Então o que significa no original quando Jesus fala assim, ser-me-eis os meus testemunhos? Sabe o que significa testemunho? Vocês vão ser as minhas gravações. Uau! É como se fosse, eu sei que a geração mais nova nem sabe o que é mais um CD, mas houve uma época que você tive que ter um disco para escutar as músicas. Era como se fosse Jesus está dizendo, vocês vão ser os meus discos. Aí as pessoas começavam a andar, falando as mesmas coisas de Jesus, fazendo as mesmas coisas de Jesus, aparecendo como Cristo em tudo que eles faziam, em tudo que eles falavam. Aí o mundo começou a perceber, rapaz, esse Jesus morreu. Né? Eles não acreditavam que ele tinha ressuscitado, então eles falam, esse Jesus morreu, mas cara, tem dezenas de Jesuses andando por aí. De onde veio essa aproximação da imagem
De onde veio a similaridade de Jesus? E eles anotaram que eles estiveram com Jesus. Está escrito na palavra que esses homens eram mal educados, ordinários, mas eles anotavam que eles estivessem com Jesus. Esse é o negócio de hoje. Eu quero me comparecer com Jesus. Eu quero viver como Jesus. Eu quero falar como Jesus. Eu quero ter a essência de Cristo na minha vida. O cheiro de Cristo em tudo que eu faço, em tudo que eu exalo, que Cristo em mim, a esperança da glória, seja que manifeste, que flua nas minhas veias. Mas como é que eu vou fazer isso? Alguém aqui sabe como picles é feito? Picles é uma cucumber, como é que chama? Cucumber, pepino, obrigado. Você pega um pepino e você joga no vinagre com sal e especiarias e você deixa naquele jarra. Você sabe o que significa a palavra batizar? É esse processo. Batizar não é simplesmente você entrou na água, você saiu. É para você entrar e permanecer até que você morrer. O meu pastor, meu pai espiritual, ele falava assim: quando eu batizo gente, eu seguro eles debaixo da água para ter certeza que eles estão mortos. E depois que eles estiverem mortos, eu levanto eles. Eu falei assim: pastor, você precisa manter a espiritualidade nesse sentido, porque toma cuidado. Mas ele falava assim. Aí, depois de algum tempo dentro daquele água, o pepino, ele começa a sugar o sabor, sugar o cheiro, sugar os temperos, as especiarias, o sal. E ele começa a absorver dentro dele a mesma essência da água que ele está. Como é que o mundo vai saber que nós estivermos com Cristo? Quando a mesma essência, quando o mesmo sabor está saindo da gente. Mas isso requer que a gente devota tempo, coloque ele como prioridade. Gente, eu estou falando na maneira mais simples. Geração mais nova, escuta a minha voz. Ele não é o seu amigo apenas, ele é o seu Senhor. Ele é o dono da sua vida. Cara, a gente trata Jesus falando que ele é o nosso Senhor, mas a gente trata ele como o nosso servo. Você sabe, um dos choros, um dos gritos na alma de Jesus durante o seu ministério na terra? Ele falava: tem muita gente que me segue porque a barriga fica cheia. Quando Jesus pegou os 2 peixes e os 5 pães e multiplicava os peixes e os pães, e aquela multidão comia até se satisfazer. Milhares e milhares de pessoas seguindo Jesus. Mas ao longo do caminho teve muita gente que os milagres não eram suficientes mais. E eles começavam a abandonar o caminho.
Aí Jesus, os discípulos vieram: Senhor, mestre, Jesus, o que está acontecendo? Tem muita gente saindo. Aí Jesus falou assim: eu sei. Eles só vinham porque a barriga ficava cheia, porque os dores foram embora, porque os problemas eu resolvia. Mas eles não vinham para ouvir a minha palavra, para serem transformadas pelo meu ensino. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Um texto provavelmente a maioria de vocês conhecem. Eu vou encerrar com isso. Mateus 11, 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vos dará descanso às vossas, porque o meu jugo é e o meu fardo é. Muitos de nós conhecemos essa passagem. Inclusive, provavelmente todo mundo aqui tem uma vovozinha que tem uma placa com esse versículo em algum canto na casa. Mas olha o que Jesus está expressando nesse texto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vos dará descanso às vossas almas. Deixa eu te perguntar, o que é melhor, alívio ou descanso? O que é melhor, ter um momento de alívio da dor ou nunca mais experimentar a dor? E o negócio da maioria dos cristãos é que a gente vem para Jesus na base da necessidade. Jesus, eu estou sentindo sobrecarregado, eu estou sentindo tão cansado, eu tenho esse problema, eu tenho essa necessidade, a minha conta bancária é isso, aquilo, as minhas escolas, as minhas escolhas, meu futuro, a minha mulher, meu marido, etc. E a gente vem para Jesus na base da necessidade. E graças a Deus, Jesus é tão misericordioso e bondoso, Ele sempre vai nos receber. E Ele quer que a gente venha. Ele tem prazer em nos encontrar na nossa necessidade. Ele tem um prazer nisso. Mas Ele fala, gente, eu estou aqui para ajudar você nas suas necessidades. Eu estou aqui para curar você das suas doenças e enfermidades. Graças a Deus por isso. Mas Ele fala assim, mas deixa eu te falar, eu tenho um segredo. E o segredo é o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mas o problema é, a gente fala assim, não, só me dá a solução. Não, Jesus, você resolve. Eu não quero o processo, só quero o resultado. Eu não quero o processo, só quero o resultado. Aí a gente fala para Jesus, não, só quero o resultado. Aí Jesus, tá bom. Mas a próxima vez que você tiver dor, vou te receber.
Mas sabe que existe uma maneira que você pode amadurecer suficiente para sair dessa dor. Um processo de aprendizagem com Jesus. Isso aqui é o verdadeiro discipulado. E sabe, Jesus ele usa as palavras especificamente. Jesus é um mestre, sabe? Ele é um gênio na maneira que ele falava. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Não é seu, é dele. Aí ele fala assim: mas você precisa escolher se submeter. O que era um jugo? Alguém aqui sabe o que era um jugo? Quem morava na roça. Cresci na fazenda. Eu falo para as pessoas que eu nasci numa cidade de 300. E eles falam: 300 mil? Não, 300, ponto. 300 pessoas na minha cidade. Tinha mais vaca. Um jugo era um negócio, uma máquina, onde você colocava 2 boi, um do lado do outro, e eles colocavam essa máquina, e eles puxavam para você arar a terra. Só que você nunca colocava 2 boi, 2 boi novo, jovem, um do lado do outro. Por quê? Você coloca 2 boi jovem, um do lado do outro, o que vai acontecer? Eles vão ficar lutando pelo domínio, lutando pelo controle. Aí o que acontece quando você tem os 2 lutando um contra o outro? Em primeiro lugar, você nunca vai andar. E se você andar, você vai andar assim. Então o que eles faziam? Eles pegavam um boi maduro, que já tinha domínio, e eles colocavam um boi jovem do lado do boi maduro. Porque o boi jovem, ele se submetia ao maduro. E o maduro ensinava o jovem como andar, na frequência e o ritmo dos passos. Até que o jovem começava a andar com os mesmos passos, no mesmo ritmo e no mesmo estilo do maduro. Quando Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, foi isso que ele estava explicando para eles. Não é simplesmente: Jesus, eu te amo, como você é glorioso, e a gente vira as costas para o resto da semana. Não, cara, Jesus, você nos ensinou a andar assim. E cara, eu vou conversar, eu não gosto. Não gosto. Mas eu vou me submeter ao seu jugo. E você vai me ensinar a andar como você andou. Vocês podem ficar de pé. Quando eu chego no céu, eu quero olhar nos olhos de Jesus e dizer: eu vivi uma vida que fazia sentido à luz da eternidade. Quero viver uma vida que faz sentido à luz da eternidade. Cara, você pode fazer muita coisa nessa vida para melhorar a sua condição de vida aqui. Mas tudo vai dissipar.
tudo vai cessar de existir. E lá, tudo que a gente vai ter é uma coroa para jogar aos pés de Jesus. Mas deixa eu perguntar para você, qual vai ser o tamanho da sua coroa? Eu não vou querer jogar uma coroa do Burger King aos pés de Jesus. Eu vou querer jogar uma coroa cheia de pedras preciosas, batalhas vencidas, uma fé corrida, e dizer: olha que o mundo me deu, mas que pertence a você, Jesus. Jesus, eu levanto os meus olhos para Ti, Autor e Consumador da minha fé. Tu és o meu princípio e o meu fim, a minha origem e o meu destino. De Ti eu vim, para Ti eu vou. Tu és a pérola de grande preço, o meu tesouro encontrado no campo, o desejo das nações é o desejo do meu coração. Assim como está escrito em Salmos 45, a minha língua é um destro escritor. Eu cito, eu declaro, eu canto as minhas poesias e os meus refrões a Ti, ó Jesus. Tudo que eu tenho exala uma vida apaixonada por Ti, Jesus. Eu quero queimar por Ti. Deus, eu oro por esse fogo que nós oramos ao abrir esse culto. Eu oro, Deus, por esse fogo acender e queimar. Que esse negócio é sério. Esse negócio é mais palpável do que o ar que nós respiramos. Porque tudo que os meus olhos veem é passageiro. Segundo Coríntios 4:18 diz: o que é visível é perecível, mas aquilo que é invisível é eterno. Os prazeres momentâneos dessa vida é o pão que Satanás oferecia. Jesus troca essa pedra em pão. A pedra é aquilo que permanece, aquilo que é eterno. Troca aquilo que é eterno para aquilo que é perecível e momentâneo. Mas Deus, eu oro para uma geração que nunca negocia o eterno, o permanente, para aquilo que é perecível, para aquilo que é momentâneo. E Deus, eu oro que o Senhor acende uma chama nos corações de cada pessoa aqui nessa sala, nessa noite. Deus, alcança as almas dele
as almas de cada um deles com seu amor. Assim como Deus disse para Jeremias, com uma corda de amor, eu te chamei a mim. Deus, eu oro, lança sua corda ao redor da vida de cada um deles e chama eles. Assim como o Senhor chamou Jeremias para aquela sala, Deus chama essa geração para a sua sala de intimidade.